Normalmente o tema está voltado para a educação física escolar, Sim, mas no caso você não é professora de educação física, mas tem aí uma especialidade que é da educação especial. sim. Boa noite, Mari. Boa E aí noite. eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, né, da educação especial, até para a gente poder, para ajudar. Tem muita gente perdida por conta da quarentena, né? Então tá todo É, mundo muito perdido por causa da quarentena. E mais perdido ainda quando a gente pensa em educação especial, crianças com dificuldades, seja até dificuldades mais tranquilas, né? Não precisa ser uma grande dificuldade com o ensino online e a situação está um pouquinho mais complicada do que o normal. E aí eu queria conversar um pouquinho com você, que dicas que você pode dar para algumas. É lógico, a gente não pode pensar só no agora, tá? Eu sei que muitas das dicas que você pode estar ajudando o pessoal é coisas que vão ainda a, por exemplo, quando a gente voltar da quarentena, então você pode estar trazendo algumas dicas também para depois. E uma das coisas que eu queria até compartilhar com você e até agradecer, que é quando a gente começou a trabalhar junto lá na escola, para quem, o Mari, para você que não sabe, a Lucimar ela trabalhou comigo na mesma escola que eu. E foi uma das pessoas que me ajudou muito para trabalhar no caso era uma criança, né, que tinha autismo e que você me ajudou bastante e algumas coisas, algumas técnicas que até então eu nunca tinha ouvido falar, que é a questão da comunicação, que para mim foi algo bem diferente. E quando a gente divide com alguém o nosso trabalho nessa questão de crianças com dificuldade, a gente começa a ver que as nossas expectativas às vezes são muito altas para a criança. E quando alguém chega para a gente e fala, não, calma, ele tem condição de melhorar, ele está melhorando e você chegava e falava, não, mas ele está fazendo, porque a gente não vê, a gente não consegue ver todas as as coisas, porque interações, porque é muito devagar, né, Lu? sim. O professor fica muito ansioso, né? Ele fala assim: nossa, mas como que eu vou fazer uma coisa assim? Porque o autismo é a deficiência mais complicada, né? É a mais difícil da gente estabelecer vínculo, porque eles têm justamente dificuldade, né? Alguns, é claro, né? Nessa parte de vínculos. E você falava assim: como que eu vou ensinar, por exemplo, um joguinho para ele se eu não consigo me comunicar com ele? E esse é o grande desafio mesmo, né? De todos os professores, aliás, com todas as deficiências também, né? Qualquer tipo de deficiência. Então eu pensei, bom, primeiro, a Jana tem que aprender a se comunicar com ele, que é muito difícil, né? É, Então, o AEE ensina algumas técnicas, né? A comunicação alternativa, que é muito importante através de imagens. Essas imagens a gente trabalha primeiro na sala de AEE, junto com o aluno. Ele participa, né, das escolhas das imagens e a gente trabalha a interpretação dessas imagens. Ele tem que entender, aquilo tem que ter um significado para ele. Para depois a gente fazer essa parceria, né, essa ponte com o professor da sala regular, que vai, assim, diminuir, né, as dificuldades de interagir, para se comunicar mesmo com o deficiente, né? Imagine você, se você não pode falar, se você não pode atender o seu desejo no momento que você quer, e todas as crianças brincando, ele também quer, mas não sabe se comunicar. As crianças estão todas juntas fazendo as mesmas atividades, e ele, a gente pensa que não, mas naquele silêncio, naquele caminhar dele que ele fazia dentro da quadra, ele estava observando tudo, aprendendo tudo. E assim, a gente pensava, né? Ah, mas ele não está interagindo. E você depois, ao longo do tempo, percebeu que ele teve momentos de interação, né? Então, isso é muito bacana. A gente também tem que tentar, primeiramente, entender o aluno, né? Tentar estabelecer uma maneira de fazer compreensível por ele e de compreendê-lo, né? Para depois a gente inserir os nossos
conteúdos, né? As nossas brincadeiras, a proposta, né, da atividade em si. Ô Lu, só respondendo aqui a Mary, ela falou se pode perguntar. Pode sim, viu, Mary? É do mesmo esquema que a gente faz, sempre trazendo as perguntas, porque quanto mais interação, mais interessante fica para todo mundo, tá? Claro. Jucimar, que está chegando agora também, Que a bom. Dilson. Então, o pessoal que está aí, vocês podem estar fazendo perguntas numa boa, porque é essa interação que ajuda também o nosso trabalho, até para entender quais as dificuldades. Se vocês tiverem, por exemplo, alguma dificuldade agora, eu tenho uma professora que eu tenho contato que ela me mandou as atividades que ela tem feito agora na quarentena. Eu não lembro exatamente qual a dificuldade da criança, mas e aí ela mandou algumas atividades, só que a escola é escola particular, então ela não mandou só as atividades, mas os materiais que ela ia fazer nas atividades, que foi assim, é muito interessante, eu acho que até o mais, e o vídeo para a criança era um vídeo só para ela, então falava o nome da criança, olha, você era bem personalizado para aquela criança que tem dificuldade. Feito E especificamente para ela, né? sim, falando o nome dela, ou amiguinha, falando o nome, entendeu? Eu estou Sim, usando o amiguinha para não ficar falando o nome de quem que é é. atividade significativa. Então, aí ela fala o nome da menina, e aí fala, conversa, explica para ela, olha, a atividade é desse jeito, e tinha algumas bolinhas coloridas, aí ela fala, olha, a gente vai fazer com essa bolinha, agora vai lá, e aí ela explicava para a menina, agora vai lá e pega a bolinha vermelha, vamos pegar a bolinha vermelha, e aí ela ia lá, pegava, mas ao mesmo tempo dava o tempo da criança, entendeu? Então, se a Uhum. criança assistir e ela fala, vai lá pegar a bolinha vermelha, então dá tempo da criança ir lá buscar a bolinha vermelha, entendeu? Sim. Alguém parece que perguntou aí, Jana, sobre os graus, né? Tem. Sim. O autismo, ele é Sobre deficiência, os graus de autismo. é a deficiência das mais difíceis, tanto realmente leve, moderado e severo. Eu tô para dizer que o Nicolas, o nosso lá, é o severo, né? Lu, Oi. tenta não falar nome, não, porque depois eu vou usar o vídeo. Tá bom. Desculpa. Não, porque aí complica. É verdade, não pode, tem que. É, só para não Perdão. ter problema. Corta. É, a pergunta da Mary, né? Professora, tenho vários alunos com algum tipo de necessidade especial. Algumas mães definem o tipo de grau do seu filho. Realmente seria correto? Então é o que você está falando. No autismo mas e nas outras? Por exemplo, na síndrome de Down, ela tem grau também? Porque eu já vi gente falando que tem, Tem, mas não sei. tem sim. A gente, inclusive, na nossa escola, a gente teve lá 3 tipos, né? Na verdade, 4. E cada um diferente uma da outra. Ah, é? Ah, Assim, uma com muita facilidade para aprender e de memorizar. O outro nós tivemos com muita dificuldade para memorizar. Você falava as coisas num dia, ele respondia bem. No outro dia você fazia de outra forma, ele já aparentava que tinha esquecido o que ele aprendeu. Quer dizer, tem grau sim, tá? Alguns nunca vão se alfabetizar, infelizmente. tá. E os autistas, eles têm também, tem a síndrome de Asperger, é isso? Asperger. Tem vários tipos de autismo, né? Asperger é Asperger. uma. E é leve, né? A maioria quem tem Asperger é leve. Às vezes eu posso ser, você também. A É. gente não sabe. Eu tenho bastante dificuldade de atenção, isso eu tenho. A Mary está falando aqui, pergunto porque um aluno meu que era considerado moderado passou a interagir muito em minhas aulas. Ah lá. Eu acredito que seja autismo, né? Porque você estava falando, e nem queria mais ficar em sala de aula. Ah, isso acontece, hein? Muito comum. Isso é muito comum. Também comigo já aconteceu várias vezes do aluno. Eles começam não querendo ir para a quadra, sair da sala.
E É depois de porque um eles têm essa momento, eles. dificuldade, Jana, para Então, mas entender. aí o contrário vem muito, porque eles querem, depois passa um momento que eles querem ficar na quadra e não querem voltar para a sala. É. Você viu que eles estão perguntando se existe algum indivíduo, né, com autismo e síndrome de Down? Olha, eu vou ser franca em dizer, acredito que não. Existem transtornos globais, né, e deficiências múltiplas, sim, mas afirmar que isso é só mesmo o médico, né, que vai dizer se tem, além da síndrome de Down, o autismo, né, mas são diferentes, né, são deficiências intelectuais, porém diferentes. Se a criança vier com as duas, parabéns, porque é complicado. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar na escola quando a criança tem uma dificuldade mais cognitiva. Então, uma dificuldade muito grande de aprender. A parte motora, apesar da educação física, ela é o lugar onde que a parte motora acaba se sobressaindo. Então, aquele que tem dificuldade motora se sobressai de forma que chama muita atenção. Então, é muito difícil para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais dificuldade de lidar com as crianças que têm dificuldade de cognição mesmo. Então, Né? por exemplo, aquela criança que tem um problema motor, um cadeirante, por exemplo, eu peguei um menino uma vez que ele teve paralisia, mas ele entendia tudo que eu falava e era muito Entendi. esforçado. Então, o menino conseguia dar cambalhota. Sim. Ó, a Mari tá falando que o menino lá, que a pessoa, né, já tem o laudo. Ele é autista e síndrome de Down, é isso? Ah, sim. Então, se já tem o laudo, ele foi premiado, coitado. Então, aí já entra na deficiências múltiplas, né? E é muito comum. Você vê, por exemplo, um cadeirante com síndrome de Down, né? Enfim, são coisas que realmente existem, né? E torna mais difícil ainda a gente trabalhar, né? E inserir no ambiente escolar esse tipo de criança. Mas assim, gente, eu acredito, embora haja muita resistência, né, em relação aos deficientes dentro de uma escola, dentro dos tidos normais, né? Todos aprendem. Eles têm dificuldade, a gente não sabe até que ponto eles estão ou não aprendendo, mas eles aprendem. E as experiências que a gente teve lá na nossa escola é que todos os alunos, eu acompanhei assim uma boa parte, né, de crianças, inclusive com muita dificuldade, que não conseguia ficar na sala de aula, né, com agressividade e um monte de coisas, mas que assim aprenderam, melhoraram muito, foi nítido o desenvolvimento da criança, né? Que apresentava, assim, momentos de agressividade, não como quando chegou, que era só agressividade, né? Então, a gente vê que a escola, ela colabora, ela contribui para que a criança deficiente com muita dificuldade para ter vínculo, né, assim, para interagir, melhore, amenize esse tipo de dificuldade. Ô, E Lu, também na aprendizagem escolar, que eles também aprendem sim, né? Embora muita gente fale, não aprende. Aprende. Demora, mas aprende. uma coisa que quando essas. Nossa, eu perdi estava Desculpa. falando, as crianças, elas, não, é que eu comecei, eu li aqui Uma os pergunta? comentários, não, eu li os comentários para ver se tinha alguém e acabei me perdendo na pergunta. Mas, assim, ai, me fugiu totalmente. Que eu ia falar sobre. Você lembra que tem pessoas que falam assim, olha, tem um aluno, ele é autista, e aí eu vou lá, eu dou um abraço nele, e de repente ele me morde, ele me bate, né? Enfim, tem muita dessas coisas. E eles acham que o professor de AE entende, né? Sabe lidar com isso, né? Que o professor do AE, de sala de recursos, ele é o salvador da pátria. E não é, a gente também é por erros e acertos, né? A gente também observa mais o aluno do que
pensa em maneiras de conter, por exemplo, né? São coisas que a gente tem que estar preparado. E um aluno desse dentro da sala de aula, a gente tem que preparar os alunos também, né? Os alunos têm que entender que o comportamento de um aluno deficiente, quando tem a agressividade, não é porque ele é ruim, né? É porque ele tem uma dificuldade para entender as relações, né? As relações sociais. Até mesmo, Lu, porque cada caso é um caso, né? Uma criança com Sim, deficiência hoje, ela não vai expressar exatamente aquela criança com deficiência que você vai pegar lá no futuro. Então, cada sim, criança que tem uma deficiência, uma dificuldade, os nossos alunos mesmo, de uma forma geral, por mais que a gente tenha habilidade com eles e cada ano muda, o problema muda também, as dificuldades, a forma de conseguir aprender, a forma de trabalhar com eles também muda, né? Então a muito. gente tem que estar sempre pesquisando, procurando ajuda. É uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente está trabalhando na escola, como professor de educação física, que é o que eu sou, a gente tem que fazer, apesar de muitas vezes parecer que o nosso trabalho é solitário, ele não pode ser. A gente tem que Não. procurar ajuda. E existem pessoas, por exemplo, o pessoal do AE que pode estar ajudando, pessoas que já passou por algo parecido, às vezes colega de turma mesmo, E a gente própria da família, própria cara. a família. A Então tem própria muita gente que família. pode ajudar, né? Sim, é importantíssimo a parceria que a gente estabelece quando a gente trabalha na sala do AE com a família primeiro. Porque a família vai trazer todas as informações importantes que a gente precisa para montar o plano de AE, né? Como que a gente vai trabalhar com essa criança a partir dos interesses. Eu acho muito importante a gente frisar nessa parte que o aluno deficiente, justamente por ele ter uma deficiência, a gente precisa chegar até ele. E como que a gente chega até esse aluno? Através dos interesses dele, daquilo que ele gosta, para depois daí a gente ampliar, né, o campo de interesse desse aluno e inserir o que a gente pretende que ele aprenda, né, que ele amplie, aprimorar a Eu parte acho, da habilidade dele. Lu, Oi. eu acho que na verdade isso aí não é só para criança com É deficiência, para não. qualquer um. É para todas, porque se você for pensar, quando a gente começa Sim, a trabalhar numa sala, e é o nosso primeiro contato com eles, você trabalha aquilo que eles têm de interesse maior para uhum, que você ganhe eles e a sim, partir daquele momento você consegue trazer outras coisas novas. Então já é exato, uma técnica que você pode estar usando, né? sim. Eu tive muitas experiências lá na escola e aprendizagens mesmo, das mães, né? Que elas falavam, olha, meu filho ama tal programação, né? Aí eu montava meu plano de AE em cima daquela programação, daqueles desenhos preferidos, né? Do que a criança gosta de fazer. E aí, a partir disso, a gente ia aprimorando, ampliando, aumentando, mostrando outros desenhos, por exemplo, né? Outras músicas, a gente trabalha muito com música. Eu acho que a educação física tem muita, assim, tem um ambiente muito rico, porque pode trabalhar todas essas habilidades, né? A música, a dança, o ritmo, né? O exercício físico, que ajuda muito na cognição do aluno. E aí tem gente que fala assim, mas ele é cadeirante, né? Não tem como fazer atividade física. E eu cansei de ver aluno meu cadeirante em outras, né, situações, sentados olhando só. Então, enfim, é muito triste, né? O professor, ele precisa da colaboração do professor de AE, porque eles falam, por que o AE é uma sala tão grande para atender um aluno cadeirante, por exemplo? Eles não entendem que o AE vai pôr esse aluno no chão, né? Vai estimular a movimentação e a forma da vida diária desse menino. Porque ele é cadeirante, mas ele vai ficar velho. Ele não vai ter pai, mãe futuramente. E ele precisa ter o quê? Autonomia. Então, a educação física, ela é fundamental nessa questão da mobilidade do deficiente, né? Então, são coisas assim que a gente vai trocando ao longo da vida, né? Com os nossos parceiros. E se o professor de educação física confia no professor do AE, no trabalho do professor do AE, e o professor do AE confia na família, que também precisa continuar esse trabalho pedagógico da escola,
precisa se estender em casa também. Porque muitas coisas a gente percebe que a gente trabalha na escola ele tem um resultado, mas aí, por exemplo, nós estamos agora de quarentena, né? Ele volta e já esqueceu tudo, já não sabe mais, porque assim, falha um pouco a parte da família, né? Que não continua, que não dá continuidade ao trabalho que a gente orientou. E isso é ruim. Só falando aqui, que é já ajudando aí o que você está falando, que a Mary falou aqui, ó, mas também mostrar que existem suas regras, mesmo com suas limitações. Porque, assim, Sim, é uma coisa, eu acho que é essencial. A questão do aprendizado das regras é essencial. E isso não é primordial. só para eles, é geral. A gente tem que pensar. E aquilo que você falou de você trazer aquilo que a criança mais se interessa, né? O Exato. interesse da criança. É, É geral. com eles, infelizmente, você tem que ter esse vínculo, né? E partir do que ele gosta. Ele é mais difícil para, assim, entender as regras se você não cativá-lo, né, também. Então, a gente precisa cativar esse aluno, mostrar que a gente quer ajudar, que a gente se interessa por ele, para depois a gente introduzir novas aprendizagens, né? Novos conceitos. Eu acho E que é sim, esse vínculo, né? E agora, nesse momento, a gente está passando por um desligamento desse vínculo, mas não só com eles, né? De uma forma geral, com todas as crianças, sejam elas as crianças que não têm deficiência ou que tenha, né? Então, esse é um exato. momento bem difícil nisso também. Eu acho que A gente tem ouvido falar pouco, né, de videoaula, alguma coisa assim, do trabalho do AEE para o aluno que está em casa, né? Eu acho que é uma falha, não sei, é uma falha também do sistema. A gente precisaria estar pensando nos deficientes, né? A gente está se mobilizando para fazer muitas coisas para os alunos que têm cognitivo preservado, porém a gente não está pensando nos deficientes. olha, eu acho que não sei nem se a gente está conseguindo abranger Atender todos os eles. normais. Então, assim, é bem complicado. É um tema bem complicado, né? E mesmo quando a gente está na escola, igual você falou, que às vezes o aluno está lá sentado na aula de educação física. Mas da mesma forma, dentro da sala de aula, eu já vi muitas vezes do aluno estar lá com a professora que normalmente tem uma professora de apoio, ou a pessoa que tem como que chama aqui em Ribeirão? Aquela Eles pessoa. falavam que é o professor de apoio mesmo, né? Agora é o É, agente educacional. São não, pessoas. então, aí tem esse professor de apoio que fica com o aluno. E muitas vezes o aluno está ali na sala, está presente, está com todo mundo, mas ele não está fazendo a mesma atividade que todo mundo, ele está fazendo uma coisa diferente. Então ele está Exatamente. desligado daquilo. E quem está dando aula para ele não é a professora da sala que ela está preparada para isso, é a aula dela, mas ela não está dando aula para essa criança. Quem está dando aula para ela é o professor que seria o apoio. Então, Jana, assim, essa foi uma das grandes assim experiências que eu vivenciei e que me frustraram demais, né? Porque você via o aluno ali sendo do professor de apoio e não do professor da sala. Você via o professor de apoio que adentrava a sala de aula lá no fundo com o aluno, que vai totalmente contra, né, a inclusão. Né? O aluno deficiente, ele tem que estar próximo do professor titular, o professor da sala. É o professor que é o líder, então o aluno tem que estar sempre do lado dele, próximo a ele, para ter o professor como referência, né? E o professor não, fala assim, por exemplo, ele tem que ficar lá porque eu estou trabalhando seres vivos. uma coisa também que eu acho que o pessoal usa, tanto esse professor de apoio, eu acho que eles usam de uma forma negativa, e eu já tive, por exemplo, muitas vezes na aula ter que chegar, chamar o professor de apoio e falar assim, olha, ele vai fazer a aula que eu estou passando para todo mundo.
Você vai ser apoio para que ele possa fazer. Não é para ficar. Tinha professora que queria apoio, que pegava o aluno pela mão e queria sair dando volta pela escola, para passear pela escola, para ele não atrapalhar a turma. Não é assim. Não funciona desse jeito, ou pelo menos não deveria, né? Então é Não. uma coisa bem complicada. E É o que você falou. O professor de apoio, como o próprio nome está falando, é para apoio naquele conteúdo que o professor está trabalhando com todos, né? E isso não acontecia. O aluno está falando muito alto, ele está gritando, não consigo dar aula para os demais. Você pode tirar um pouquinho da sala? Então, é, assim, são situações que a gente fica magoado, né? É triste de se ver. se for uma coisa, acontece e daqui a pouco volta, só para ele acalmar, é uma coisa. Agora, se é uma coisa que Pode. o pessoal sai e volta daqui depois do recreio, aí também é complicado. Ou até Então, pior, né? Ele fica isso até que a você hora está do recreio e falando, depois do recreio ele sai andando por aí. Jana, isso que você está falando é prescrito isso. Isso é bom. O aluno ele surta, ele tem os momentos, entendeu? Que realmente ele precisa, ele tem um tempo dele, né? Só que o que a gente observa é que esse tempo parece que não é mais o tempo do aluno, é o tempo do professor. Inverte. O professor não quer na sala. E aí fica aquela rotina. Ó, é só até tal hora, depois ele não rende mais, então tem que tirar para passear. O professor de apoio foi um ganho muito bom, né? Os professores de sala de aula não querem perder, porém, eles não fizeram também o bom uso desse professor, né? E quando as coisas são vistas de maneira negativa, não tem como manter, né? Esse elemento dentro da sala de aula. Outra coisa que eu percebo que muitas vezes acontece é a questão do laudo. Então, algumas pessoas usam o do laudo para dizer que não consegue, ao invés de eu falar, eu não consigo trabalhar com essa criança porque a dificuldade dela é uma coisa assim, para mim está muito além do que eu consigo. Então, o que, que a pessoa fala? Não, ele é laudado, ele tem esse laudo, ele não vai aprender mesmo porque ele tem essa doença, porque ele tem esse problema, ou ele não consegue porque ele usa Ritalina, então ele vai lá ficar sonolento mesmo, ele dá umas apagadas. Então o pessoal usa muito como desculpa para não incluir, ao invés de incluir, porque usar aquilo que ele sabe, que é aquele laudo, como informação, para poder dar uma aula melhor, entender melhor o problema da criança e poder atacar naquilo que ele consegue, naquilo que ele tem como ponto forte, eles usam ao contrário. Não, ele não consegue, então deixa para lá. Então, Exatamente, por isso que eles agora, né, a nova política, né, de inclusão, já deixou bem claro essa questão de não laudar. Não é para levar em consideração, não é para atender aluno só que tenha laudo, né? É para a gente atender o aluno deficiente, que você olha, que você vê, que você tem bom senso, né? Sabe que aquela criança precisa de um olhar diferente, que ela precisa de uma aprendizagem mais individualizada, né? Para que garanta seu direito de aprender igual a todos. sim, é o Então, objetivo principal, né? A gente tem que pensar por aí. Não, a gente não mas você pode lembra que antes pensar. era só possível atender o aluno que tivesse laudo? Antigamente, né? É. E Eu isso lembro. foi assim, muito ruim para nós, porque, como eu te falei, a educação inclusiva ela vai e volta, ela está muito volátil, sabe? Antes você tinha que atender todos os alunos, todos. Tinha dificuldade, ia para lá. Tanto que a sala de AE que eu comecei tinha até assim, mesinhas e cadeirinhas, porque era uma classe, né? E ao longo do tempo a gente foi vendo que tinham crianças que não precisavam de atendimento especializado. Elas precisavam de professor. Opa, é que eu li aqui professor auxiliar, correto? Não, é professor de apoio mesmo para o deficiente. Não. Ele tá, é a pergunta do Rodolfo aqui é não laudar, tira direito do aluno de um professor auxiliar. É isso? Ah, sim, exatamente. O laudo ele serve para essas questões, para a família conseguir o professor de apoio, no caso, exclusivo.
né? Mas esse professor também para aquelas crianças que não têm autonomia, tá? Então, ele é uma pessoa que vai servir para a vida diária do aluno, para dar alimentação, levar ao banheiro. O pedagógico é a exclusividade do professor da sala. Sim, ele está falando aqui como atender com excelência alunos com necessidades ou sem. Ambos, Eu acho. com excelência. É. Olha, sinceramente, eu te falo que até hoje eu não sei se eu trabalho com excelência, porque a gente continua com erros, acertos, né? Com parcerias. Eu acho que o trabalho tem que ser conjunto. Se não tiver a parceria do professor da sala de aula com o professor da educação física, o professor de arte, né? Agora que nós temos, com o professor da sala regular e a família, não dá, tá? Vocês falam assim, mas por que a família? Porque para os nossos alunos que não têm deficiência, a família também é fundamental, não é? Sim, para todo mundo. Então, o deficiente é um aluno, né? A gente precisa parar de pensar na deficiência. A gente tem que pensar no indivíduo, né? Enquanto ser humano, dotado de capacidade de aprender. Se ele tem as limitações, nós temos que fazer ponte para ele superar isso, né? Deixa eu só tentar falar aqui que ele tá perguntando com relação a essa questão da excelência. Eu acho assim, a excelência, trabalhar com excelência, a gente tem que estar sempre buscando. Mas não é uma coisa, é como buscar o horizonte. Quando você chega mais próxima, você percebe que tem um tanto a mais para ir, entendeu? Para se Então, eu chegar lá. acredito que a excelência é algo parecido com o horizonte. Quanto mais caminhar para ela, mais você descobre que ainda tem muito que caminhar. E eu acho que nessa área de educação inclusiva e um trabalho que seria algo pensando nessa excelência, eu acho que é isso que você falou, da pessoa fazer um trabalho em conjunto, não fazer uma coisa solitária, achar que o seu trabalho é o único que está ali, levar em consideração aquilo que a criança traz, tentar ver quais são os pontos positivos dela, os pontos fortes que essa criança tem, trabalhar nesses pontos fortes para ganhar ela e mostrar para ela que ainda tem outras coisas para trabalhar por exemplo, se ela é uma criança que tem, por exemplo, ela gosta muito, vamos supor, o nosso aluno lá, gosta muito de cama elástica. Então, vamos trazer a cama elástica e chegar em alguns momentos mostrar para ele que existe uma regra. Olha, Sim. agora a regra não tem a cama elástica, você vai fazer essa outra atividade. Você vai ter que insistir na regra e, em alguns momentos, vai cedendo e trazendo outras coisas que ele pode estar gostando e tentar conquistar. Eu acho que o trabalho nosso na escola ele vai muito pela conquista, que é aquela coisa do afeto. O quanto eu consigo afetar a outra pessoa, né? Uhum. Eu acho que o amor, Janaína, ele tem que perpassar do currículo, né, escolar. Não adianta a gente falar assim, eu não sou amigo do meu aluno, né? Eu sou o professor, sou eu que dou a aula, eu que dito as regras, né? Enfim, a gente não é dono de nada, né? E como você disse do horizonte, que eu gostei muito, né, dessa sua, como Surgiu fala, agora. né? Eu gostei muito porque é isso mesmo. Toda vez que você acha que você já está lá no seu máximo, né? Ai, que bom, eu tô ótimo, né? Nossa, eu já sei, isso eu sei. Aí você fala assim, não sei, gente, lá não tá dando certo, não tá dando resultado. Eu achei que eu sabia, meu aluno estava indo, agora voltou a estaca zero de novo, né? E o trabalho é assim, né? Principalmente Eu com... sinto, a minha trajetória ela sempre foi muito parecida com isso, dessa coisa do horizonte. E eu nunca consegui chegar e falar, nossa, agora eu sei pra caramba. Eu sempre estive na busca. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu caí de paraquedas na escola e falei assim, nossa, eu preciso entender escola. Fui fazer educação física escolar para entender melhor, uma especialização. Aí cheguei lá e falei, cara, eu já estou entendendo mais sobre educação física escolar, mas eu ainda não entendo a escola. Fui fazer pedagogia. Aí cheguei lá na pedagogia, nossa, agora eu entendo algumas coisas e acabei de descobrir que eu não entendo quase nada ainda. É muito longe
É como se você subisse numa torre cada vez mais alta e você Vai vê passando que de o fase, horizonte né? cada vez mais longe, você fala, caramba, é muito complicado, assim, quando a gente trabalha com a educação, ela tem isso muito forte, né? A gente não consegue chegar e o interessante, se não tiver alguém do nosso lado, alguém que está observando, alguém que está próximo, que a gente compartilha isso com ela, muitas vezes a gente nem consegue perceber que está tendo resultado. Então, por Exato. exemplo, quando a gente tinha aquele aluno, quando eu olhava na minha prática, naquilo, eu ficava até angustiada, porque eu não conseguia ver, eu não conseguia ver as mudanças nele. E aí, quando você chegava para mim e falava, olha, ele está conseguindo, isso aqui é um avanço, é pequeno, parece pequeno, porque você não consegue ver essa coisa assim, esse universo todo, mas ele O teve um amplo, né? avanço. Mas E isso é porque você bom quando tem. a responsabilidade de todos os alunos e mais ele, entendeu? Então, assim, na sala de aula é assim também. A gente se perde, né? São tantos alunos que às vezes você tem aqueles com dificuldades e você não vê os avanços. Mas na Não verdade vê. eles estão acontecendo, porque assim, a gente não pode esquecer, né? O aluno, ele não é responsabilidade só nossa. A gente não consegue ensiná-lo sozinho. Ele aprende com os colegas também. E Isso é importante. a turma desse aluno era maravilhosa, né? Eu acredito que por isso que a gente não pode trocar o aluno de turma. Ah, mas está prejudicando essa turma. Esse é um pensamento errado, tá? A turma sabe das limitações do aluno, a turma ajuda, a turma compreende, ela tem plena noção de que aquele amiguinho é diferente. E você mostrar para um aluno que o outro é diferente, você não está deprimindo, fazendo discriminação, não tem nada a ver com isso, né? Você está mostrando para a criança que ela precisa conviver com a diferença, com outro que. Oi. Não, eu concordo com isso que você está falando, mas existem turmas e turmas. Eu já Sim, tive aluno, por exemplo, que a turma não ajudava. não colabora, né? Tinha, Tem no também. caso, tinha duas crianças com deficiência na mesma sala. Nossa, já E está um errado. deles, não, então, um dessas deficiências era visual. Então o menino tinha Sim. baixa visão, ele via quase nada, era quase vulto. E o outro menino, ele era hiperativo e gritava na hora da sala e batia. Ele batia, Nossa, ele saía batendo. E eu percebi, por exemplo, que o menino que tinha deficiência visual, ele batia nas crianças. Ele começou a bater nas crianças. E era um comportamento que ele não tinha. Aí eu comecei a prestar atenção. O que esse menino, que mudou? E aí eu percebi, aquele outro menino que era muito hiperativo e saía batendo em todo mundo, ele saía batendo em todo mundo, inclusive nesse menino com deficiência visual. E aí o que sim. acontecia? Esse menino com deficiência visual não sabia quem bateu nele. E o que Né? ele fazia? Ele revidava em quem chegasse perto. E Ok. todo mundo achava que ele era violento. E aí eu falei, cara, não é. Ele tá revidando, ele não sabe de onde está vindo os tapas. Então ele Sim. tá batendo para todo lado. Foi um reforço negativo para ele, né? Ele estava E realmente numa aquela turma. turma atrapalhou. Exato. Só uma Mas você pergunta sabe aqui. quem que pode dar essas informações para nós, se o aluno está inserido ou não, né? É o professor da turma. Por isso que tem que ter parceria. É uma troca. O professor da sala, ele, mais do que nós, né, sabe se a turma acolhe, se essa turma é boa para o aluno, né? Então eu só pensei Deveria, assim, né? eu falei, exato. O Às vezes professor não que é bem assim. acompanha, o professor que faz um plano de aula para o aluno, individualizado, né? Na sala de aula, o Então, professor tem que ter um plano não só para deficiente ou não só para todos os alunos. Cada aluno é diferente, com deficiência ou não. E aí é o grande desafio do professor, né? Lu, só uma Trabalhar. pergunta aqui que o Rodolfo trouxe que eu acho que é bem interessante. E Vê quando as perguntas, encontramos eu não estou vendo família. aqui, viu? Não consigo ver as perguntas. Sai tudo pela metade. Não, tá, eu falo aqui para você. E quando encontramos família que não enxerga as limitações do filho? Ah, isso é muito normal. Porque a Sim. família fala: não, meu filho em casa ele é ótimo. Com deficiente também, tá? É normal. Ele sabe, ele faz tudo, mas aqui na escola não dá certo. Então, assim, colocar a escola
posição negativa para justificar a deficiência que você não quer aceitar do seu filho. Entendeu? Isso é muito comum. Ah, tá. E aí o Rodolfo falou aqui, ó, a primeira coisa que busco nas aulas é a amizade de todos os alunos. Sem confiança, nada acontece. Exatamente. Importante. Por isso que eu Acolhimento, falei. né? A gente tem que ter amizade, sim. Não confundir, né? Eu sou o professor. Você tem que mostrar para ele, olha, eu sou seu amigo, estou aqui para te ensinar, mas eu sou o professor. Quem manda na sala sou eu. Isso é importante, né? São as regras, os combinados. E com todos os alunos a gente tem que fazer os combinados, tá? No AEE também tinha os combinados. A gente trabalha a questão que é de interesse do aluno, né? Do campo do aluno. E depois a gente fala, ó, agora você vai trabalhar isso aqui que eu planejei para você hoje, tá? E é assim, é tudo uma questão de trocas, né? E respeitar as regras. Sim. Ó, a Mari tem uma pergunta aqui, na verdade, ele tem a ver com a outra que a gente estava falando sobre os pais, né? A Ah. pergunta, mostrar aos pais o potencial do filho faz com que eles se mostrem mais presentes no sentido de interagir? Com certeza. Quando eu presenciei várias vezes, né? Família que falava assim, nossa, é sério, professora? Então o meu filho sabe fazer isso? E eu falava, sabe, olha aqui. Então, nos meus atendimentos, isso não é regra, tá? Mas eu sempre privilegiei a presença dos pais em alguns atendimentos. E eles ficavam assim, até emocionados, né? De ver que o filho estava participando do mesmo conteúdo que estava sendo trabalhado na sala de aula e aprendendo e respondendo, né? Então, isso é muito importante. Ninguém gosta, né, de ser só criticado. Ah, você é deficiente, então você está condenado. Ninguém gosta disso. E a Ah, gente tem sempre que ver o lado bom, né? E procurar ver como que se chega no campo de aprendizagem do aluno, seja deficiente ou não, né? ô Lu, eu queria uma coisa assim, pedir uma ajuda para você. Pensando nesse momento que a gente está vivendo de uma educação remota, como você teria alguma dica ou alguma sugestão de como trabalhar com essas crianças que têm essa dificuldade maior? Se tem algum recurso que você acredita que ajudaria melhor elas? Se é que é possível? Em que questão assim que você fala? Por exemplo, uma Não dica de sei, atividade para trabalhar em casa ou não digo para nós atividade, eu professores? penso mais em recursos que a gente pode sugerir para os pais ou alguma forma de trabalhar que possa ajudar para ajudar Olha, os a pais também nesse videoaula, trabalho, né? Oi? infelizmente, o que a gente mais tem agora é videoaula, né? Não sei se é bom ou se é ruim isso. Para o deficiente, não é tão ruim, eu acho, porque ele já está acostumado, né? Os que assistem, né? Mas e aqueles alunos que não assistem, né? Aí que é o grande desafio. Você está buscando uma parceria com as famílias, né? Do que pode se fazer. Por exemplo, receitas. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas práticas, coisa da vida. Então, o filho está em casa, ele é deficiente, mas ele pode aprender a fazer uma receita, alguma coisa no micro-ondas. Ele pode inventar histórias, pode dançar, pode fazer uma coreografia, inventar uma coreografia. Eu acho que tem várias coisas para a gente trabalhar, mas assim, eu não sei se eu estou entendendo muito bem qual a dica que você está me perguntando, assim, é pedagogicamente? Que... Não, uma dica para ajudar os professores que estão nesse momento, para ter essa visão. Eu acredito também que para a gente melhorar a nossa prática, a gente tem que olhar para essas crianças também. Então, É a primeira coisa lógico. que a gente tem que fazer é começar a olhar para essas crianças que muitas vezes a gente esquece. Eu tenho Uhum. 20 alunos, eu quero dar conta dos 20, mas, poxa, tem aquela criança que tem muita dificuldade e eu não vou dar conta. Então, assim, primeiro eu tenho que olhar para ela, quais são as dificuldades que ela tem, para tentar trazer algumas coisas, talvez a própria dificuldade, por exemplo, de hoje, nesse momento, nós temos uma grande dificuldade, que são as crianças que não têm acesso à internet.
internet. É isso que eu tô te falando. E quem não tem, né? Sim. A gente, infelizmente, precisaria de outros recursos, tá, Jana? E eu vou te ser sincera. Tem família que não tem, que tem acesso e também não vai fazer. Por exemplo, você fala assim, ó, vamos trabalhar uma receita hoje. Aí você faz lá sua videoaula, né? Faz a receita e pede para o pai fazer em casa com o filho, para o filho imitar, né? Na imitação, ver se ele aprende, né? Então você vai falando, a criança vai fazendo. É a videoaula. Mas e aqueles que não têm? Como que poderia ser feito isso, né? Então a escola ela ainda não está dando conta dessa questão, né? De quarentena e de questões sociais, né? Socioeconômicas. Então, Sim. esse é um grande desafio. A gente precisa, assim, se não for deficiente, a gente produz o material, né? E eu acho que isso não é inviável. Na verdade, é o que deveria estar sendo feito. Professor de recursos, estar montando recursos, e a gente está enviando para as crianças em casa, né? Por exemplo, sobre o coronavírus, eu achei bacana aquele material que veio em PDF, né? Falando sobre o vírus. Isso seria legal a gente montar jogos, né? Quebra-cabeça, músicas, parlendas, né? Para as famílias estarem trabalhando em casa, mas precisa de alguém, né? De um mediador para ensinar a família como trabalhar com o aluno. E assim, isso é um desafio, mas eu acho que é uma ideia, né? A gente produziu o material para as famílias. É interessante. Só uma coisa aqui, só que a Mary está fazendo algumas perguntas, que o Rodolfo, ele falou aqui que ele tem deficiência. Ele teve uma lesão de plexo há 5 anos e nada impede o trabalho, a vida normal. Aí meus alunos apostaram queimada comigo, adivinha? Aprenderam que na falta do movimento de um membro, outros sentidos melhoram. E aí a Mary tá fazendo um monte de pergunta para ele, para o Rodolfo. Inclusive, Mary, deixa eu só já te antecipando aqui. Eu tô conversando com o Rodolfo para ele vir falar um pouquinho, porque o Rodolfo, ele é ciclista e ele tem Olha, dificuldade com a mão e ele faz sim. ciclismo. E é uma coisa assim, eu acho, ele fez um trabalho ano passado com, nossa, agora se puder me ajudar, que é aquelas bicicletas que você tem que é handbike. Ah, com a mão. Ele fez um trabalho lá na escola que ele trabalha, falou sobre o handbike e levou 2 atletas daqui de Ribeirão Preto para falar sobre o handbike. Inclusive, eu tenho algumas fotos. Eu até já postei. Não postei. Essa aí eu não tive autorização ainda, eu não postei. Mas é uma coisa assim. É um trabalho que ele fez lá na escola que ele trabalha. Foi muito interessante. Os alunos fizeram questões para os atletas. E eu quero trazer o Rodolfo para cá. Faz tempo que eu tô insistindo com ele para a gente fazer uma live para explicar, falar um pouquinho. Ele estava aí num lugar um pouquinho mais offline, então estava difícil. Ele foi lá na mãe dele, e a mãe dele mora na roça, se eu não me engano. E aí Olha, não dava para a gente marcar essa live, mas estamos aí em processo de montar logo essa live, viu, Rodolfo? Agora ô, ficou Janina, oficial, tá todo mundo ouvindo. essa questão de montar, assim, inventar, né? Estratégias para que o deficiente possa fazer, por exemplo, participar de atividades físicas, né? De ciclismo. Não sei se você sabe, você lembra de um aluno que nós tínhamos cadeirante? Ele se formou, acho que uns 2 anos atrás. Ele faz basquete de cadeira de rodas. Que Não, é não lembro. muito legal, porque assim, a bola, ela é adaptada, é uma bola maior, né? A cadeira também, a roda dela é diferente, né? Para eles poderem fazer as manobras, né? Então, assim, eles podem. A Paralimpíada, ela é maravilhosa. E para os nossos alunos também da rede municipal,
a gente poderia também estar, assim, levando dicas, né, de esportes, de atividades, para que eles possam, assim, se sentir menos debilitados, né, impossibilitados de estar fazendo aquilo que eles gostariam. Aí, às vezes, chega uma criança e fala assim, ah, eu gostaria de ser jogador de basquete, mas eu sou cadeirante, né? E a gente fala assim, em Ribeirão Preto tem. Então, assim, a gente também informar a família onde que eles podem estar buscando esses esportes, né? Pelo que eu me lembro, acho que na Cava do Bosque tinha alguma coisa, mas assim, você vê Tá que na não tem... UNAERP. Hã? UNAERP. Na ERP? Tá lá o projeto. Ah, então. E não tem muito investimento, você já percebeu nessa parte? Não tem investimento em quase, eu acredito que é o esporte, viu, Lu? Não é uma coisa eu acho que até Ribeirão Preto está se reforçando bastante, trazendo muito desses esportes paralímpicos para cá. Ele está trazendo, tem tido um movimento bem grande. E eu acredito que esporte de uma forma geral, porque se você for pensar que, por exemplo, se eu tiver meu filho quiser fazer atletismo, também é complicado. Mesmo que você chegue e fale assim, ah, não, mas tem a Cava do Bosque, ele pode ir lá. Pode, mas também não tem tantas aulas, não tem tantas turmas, não tem Tantas tantas vagas. vagas. Então, assim, se você quiser uma coisa ainda mais concorrida, vamos supor que você tem que a sua filha queira entrar na ginástica artística. Tem, Ribeirão tem, só na Cava do Bosque. E aí você vai levar ela para lá. Primeiro, o pessoal faz fila para conseguir vaga. A criança não consegue, ou a criança quer e ela já passou da idade que eles pegam, porque eles querem atleta, entendeu? Então tem algumas coisas, natação mesmo, lá no nosso trabalho. Sem contar que muitas vezes o pessoal falta, é um descaso, às vezes, com o aluno, né? Ô, Jana, alguém perguntou aí, falou que esses materiais costumam ser mais caros adaptados. Realmente, muito mais caros, né? Se eu não me engano, esse de futebol para quem é cadeirante, só no Rio de Janeiro. E a cadeira é caríssima, a bola é cara. Então, assim, como você falou, né? A educação física, ela tem muitos desafios também e para o deficiente não seria menor, né? Tudo Sim, demanda dinheiro. os materiais é bem complicado, mas a gente pode, como professores, assim, tentar incluir. E também, por exemplo, muitas pessoas, handbike é super caro. Para o aluno fazer isso é muito complicado, mas para um atleta conseguir levantar o dinheiro, fazer campanha, é muito mais fácil do que a gente ter, por exemplo, na escola. Falar que a gente vai Sim, conseguir cadeira de roda para fazer basquete de cadeira de roda é muito complicado, porque é uma quantidade muito patrocínio, né? grande sem manutenção, Não tem. porque essas É, coisas precisam de manutenção. Uma cara, handbike é caro, mas para um atleta você às vezes consegue um patrocínio, mas fala sim. assim, não, eu vou usar um handbike na minha aula para poder ter outras pessoas, para poder, às vezes eu estou atendendo uma criança e dar a oportunidade dela vivenciar, seria muito interessante, mas ter isso na escola, a gente não consegue manter em algumas escolas nem a torneira que o pessoal leva É, embora, imagina essas coisas. caras, É sim. complicado. Ah, não vai longe. Você tem muitos materiais dentro de uma escola para trabalhar com os alunos normais? A maioria Normais? você adaptava, porque você adaptava, você fazia material. Quer dizer, né? Não, Você mas ó, usava aquilo que era possível. Mas assim, ó, uma coisa que já tem até estudo falando sobre isso. O professor de educação física é um professor que, na maior parte das vezes, o material que ele tem é o material que ele traz de casa. Então, Uhum. assim, é muito complicado. Então, por exemplo, eu em todas as escolas, eu sempre levo meus materiais junto. Então, eu tenho cama elástica, tatame, tenho um monte de coisa. Eu já mudei, só aqui em Ribeirão Preto, aqui, eu já fui em 4 escolas. E as 4 escolas eu levei meus materiais. Então, Nossa, assim, todo ano de mudança.
Ô, Lu, só deixa. Falta menos de 2 minutos, a gente está fechando aqui, porque o Instagram ele tem um tempo aí de 1 hora, a gente já está fechando Deixa eu aqui. agradecer a Lucimar aí, ó, minha amiga, estudamos juntas, fizemos pedagogia no Furlan, pedagogia, olha, magistério, né? Tô ficando velha já. Realmente, nós, hoje em dia, né, eu acho que o professor do século XXI, ele tem que ser adaptável. Ele tem que conseguir fazer adaptações, né, para acolher todos os alunos. Sim. Ela está falando, inclusive, aqui, ó, na verdade, na escola é difícil conseguirmos uma cadeira para a prática da aula de educação física, uma cadeira de rodas. Eu acredito que até uma cadeira de rodas, às vezes, nem que seja para a escola já é difícil. Não é Já. nem para a prática esportiva. Eu já tive escola, por exemplo, que a cadeira de roda estava sempre pneu murcho, furado, você tinha que ficar dando manutenção e muitas vezes não conseguia usar quando precisava, né? Então, E assim, eu te material pergunto, é um problema, né? Geral. e as verbas? Né? Você vê que não é assim, nem destinado para isso, na verdade, né?